Já tem alguns dias que tem viralizado nas redes sociais a informação de que a Carol Detoni deu uma entrevista em uma rádio lá na cidade de Xanxerê, em Santa Catarina, e lá ela tinha dito, né, que não seria sabujo de ninguém, que não seria capacho de ninguém, que nenhum cacique político, nem estadual, nem nacional, iria mandar no futuro dela, que ela já saberia o que ela seria, o que ela queria ser candidata ao Senado, e que se o combinado com ela não fosse cumprido até março, quando se abriria ali em tese a janela partidária, ela mudaria de partido. O Marcel Van Haarten, inclusive, que olha só, é bolsonarista do Novo, foi lá, deu uma piscadelinha para ela, dizendo que o Novo estava ali de portas abertas. Eu já tinha falado para vocês que o Republicanos também tinha aberto as portas para ela. Até o partido do MBL, o tal Missão, teria inclusive ali supostamente procurado pessoas do entorno da própria Carol Detoni para oferecer apoio à candidatura dela pelo Partido Missão, lá em Santa Catarina, com a possibilidade dela vencer pelo partido do MBL. E aí ela já tinha feito essa ameaça. Carol Detoni ameaça deixar o PL se ficar fora da chapa em Santa Catarina. Aqui ninguém é fantoche. Aí vocês vão lembrar que aconteceu o quê? O Carlos Bolsonaro apareceu em uma pesquisa recente que foi divulgada lá em Santa Catarina com índices positivos e índices extremamente negativos. Como assim índices positivos, Carlito? O único índice positivo que apareceu para ele é que ele está liderando a pesquisa para Senado em Santa Catarina, nesse instituto especificamente. Ele aparece com um percentual de pouco mais de 20%, a Carol Detoni aparece na sequência com um pouco mais de 20% também, e atrás aparece ali o presidente nacional do Sebrae, que é do Partido dos Trabalhadores, o Décio Lima, e na sequência o Esperidião Amin, que aparece em quarto lugar. Tecnicamente falando, estão empatados Carlos Bolsonaro, em primeiro lugar pelo menos, né? Carlos Bolsonaro, Carol Detoni e Décio Lima. Ou seja, em tese, Carol Detoni e Carlos Bolsonaro poderiam disputar o mesmo eleitorado e abrir caminho para uma segunda vaga que poderia ir para o Décio Lima do Partido dos Trabalhadores, porque a gente sabe que apesar da bancada bolsonarista ter muita força em Santa Catarina, apesar de Santa Catarina ser um estado majoritariamente apoiador de Bolsonaro, essa situação de levar o Carlos Bolsonaro para lá incomodou muito o eleitorado catarinense. Por quê? Porque já levaram o Jair Renan Bolsonaro para ser vereador em Balneário Camboriú, é uma porcaria, né? Isso ficou bem claro, tá? Uma porcaria. Agora quero levar o Carlos Bolsonaro para lá. Eu já tinha citado em outras oportunidades, eu não sei se eu já tinha falado aqui na Folha em Foco, mas já tinha falado no canal Historiador, que a Federação de Indústrias de Santa Catarina, a FISC, já tinha se manifestado criticando ali a conduta de levarem o Carlos Bolsonaro para lá para ser candidato. Eles mesmos disseram que Santa Catarina não precisava importar candidatos, que Santa Catarina tinha os seus próprios candidatos, que não se deveria fazer ali com Santa Catarina meramente um reduto eleitoral de Bolsonaro. Isso seria um desrespeito, inclusive, com a própria população catarinense. E o que acabou acontecendo, Carlito? O que acabou acontecendo é que o Carlos Bolsonaro apareceu na pesquisa com a maior taxa de rejeição entre todos os candidatos, tá? A maior parte da população de Santa Catarina, quase 70%, acha que ele não deveria ser candidato em Santa Catarina. Cerca de 30% acha que ele deveria ser candidato por lá, né? Mas a maioria acha que não. E a Carol Detoni, percebendo isso, começou a vociferar: eu sou a candidata, eu sou a candidata, eu sou a candidata. Tava tendo uma disputa entre ela e a Júlia Zanatta. O Bolsonaro já fez questão de jogar a Júlia Zanatta lá para longe. A Júlia Zanatta até ameaçou deixar o PL para ser candidata ao cargo de senadora por outro partido. Eu não sei agora se ela vai ter coragem de disputar essa vaga, porque a Carol Detoni vai ser candidata. E aí, meu amigo, percebendo que a situação estava complicada para o clã Bolsonaro, o que aconteceu? O Carlos Bolsonaro veio a público porque ele entendeu que talvez se ele tentasse bater de frente com a Carol Detoni, além de não ter o apoio de empresários locais de Santa Catarina, da própria população, ela dividiria o eleitorado com ele, ele perderia a eleição. O que é que ele fez? Carlos confirma que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. Em uma postagem nas redes sociais, o vereador do Rio de Janeiro disse que ainda que ele e a deputada Carol Detoni são os candidatos, né? Eles serão, perdão, os candidatos do Bolsonaro em Santa Catarina. O grande problema é que seriam os dois candidatos pelo PL. E aí tem um outro fator, né, que gerou incômodo. Por quê? O Jorginho Melo procurou o Bolsonaro alguns dias atrás, lá em Brasília, para pedir que Bolsonaro apoiasse o Esperidião Amin como segundo nome. Por quê? Para o Jorginho Melo seria importante ampliar o tempo de TV, já que Esperidião Amin é do PP, é um político experiente de Santa Catarina, tem aparecido em quarto lugar nas pesquisas, mas eles acreditam que tem a possibilidade de isso ser revertido. E aí, meu amigo, para poder garantir a candidatura do Carlos Bolsonaro, o que é que o Jair Bolsonaro fez? Simplesmente chutou
o governador de Santa Catarina descumpriu o combinado, ignorou o pedido feito por Jorginho Melo e agora o Jorginho Melo tem duas opções. Ou traz talvez o Esperidião Amin para ser seu vice, que eu acho pouquíssimo provável, tá? Ou traz a Carol Detone para ser vice. Só que esse que é o ponto que eu acho que gerou racha. Por quê? Para que a Carol Detone tenha batido o pé como ela bateu e ter dito que deveriam seguir o que foi combinado e que se não cumprissem o combinado, ela não abriria a mão da candidatura, eu acredito que o combinado foi, Carol, se a gente lançar outra pessoa para ser candidata ao Senado que não você, você virá para vice-governadora. Eu já tinha trazido essa análise aqui alguns dias atrás, aqui mesmo na Folha em Foco, porque o próprio universo do bolsonarismo já tinha discutido isso, inclusive a própria Carol Detone nos bastidores da política. Porém, eu acredito que na hora H, o Bolsonaro simplesmente deu o quê? Para trás e falou, não, se a gente lançar a Carol Detone para ser vice-governadora de lá, é muito ruim pra gente. Por quê? Eu lanço agora o Carlos ao Senado, o Carlos é eleito senador, vamos analisar como pensou o Bolsonaro. O Carlos vai ser eleito senador, o cargo de senador dá um mandato de 8 anos, em 2030 eu lanço o Carlos candidato a governador de Santa Catarina, porque o Jorginho Melo já não vai poder disputar de novo, ele já vai estar reeleito. O Jorginho se lança candidato ao Senado com o apoio do Carlos, e se o Carlos não for eleito governador, ele volta para o cargo de senador. No caso da Carol Detone ser vice do Jorginho Melo, se ela fosse vice do Jorginho Melo, em 2030 ela já tentaria a candidatura ao governo, e ela é vista como uma pessoa forte em Santa Catarina, dentro do universo do bolsonarismo e dentro do próprio clã Bolsonaro. Então o que é que o Bolsonaro fez? Chutou, simplesmente, o Jorginho Melo, descumpriu o combinado que teria sido amarrado ali entre eles, né, que ele apoiaria sim o Esperidião Amin para que o Jorginho Melo tivesse um tempo maior de TV e infelizmente não aconteceu da maneira que eles imaginavam. E aí o Carlos Bolsonaro já lançou ali o Jorginho Melo como candidato, ou melhor, a Carol Detone como candidata ao Senado junto com ele. Agora a grande pergunta, candidata ambos ali pelo PL, ou será que ela deixaria o PL para ir, sei lá, para o Republicanos, para ir para o Novo, para ir para União Brasil? É meio complicado falar em União Brasil, que eu até vi alguns portais falando sobre União Brasil, mas por que é meio complicado? Porque o Esperidião Amin é do PP, e a gente sabe que está surgindo aí a tal federação União Progressistas, que é a fusão dos partidos União Brasil e Progressistas. Então, para que a Carol Detone seja uma candidata, por exemplo, pelo União Brasil, o Esperidião Amin, em tese, não poderia ser candidato. Mas vocês viram como é que o clã Bolsonaro descarta simplesmente as pessoas assim, ó, como se não fosse nada, como se não tivesse valor nenhum? Essa é a realidade do bolsonarismo. Eu quero ver, inclusive, o que é que o Jorginho Melo vai fazer, porque ele ficou numa situação extremamente complicada agora, foi enganado pelo Bolsonaro, de certo modo, foi traído, né, pelo Bolsonaro, de certo modo, e vamos ver agora se ele vai segurar esse BO. Chegou-se até nos bastidores da política, aí eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas dizendo que Jorginho Melo poderia deixar o PL. Eu não sei não, tá? Não sei se ele poderia deixar o PL não. Até porque eu ainda acredito que muita água vai passar por debaixo dessa ponte até a eleição de 2026. Bolsonaro já vai estar preso. Tem de ver as pesquisas em relação ao Carlos Bolsonaro, que eu ainda acho que vão tentar melindrar a candidatura do Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina, porque se tem uma coisa que o catarinense é, meu amigo e minha amiga, é bairrista, viu? E se ficar claro que o Bolsonaro tá vendo Santa Catarina só como um reduto eleitoral, que não tá nem aí nem pro povo de Santa Catarina, nem pra região sul do Brasil, eles uma hora vão acordar. Fizeram isso com o Jorge Seife, fizeram isso estão fazendo isso agora com o Carlos Bolsonaro e fizeram com o Hamilton Mourão, que foi candidato a senador pelo estado do Rio Grande do Sul, sendo ele de outra região do país, né? E não tendo em tese esses laços com o Rio Grande do Sul. E tá tentando lançar também o Hélio Lopes, né, vulgo Hélio Negrão, como candidato a senador em Roraima, mas tem aparecido muito ruim nas pesquisas. Nas pesquisas lá em Roraima, o Jorginho, o Hélio Lopes aparece em quinto, sexto lugar nas pesquisas, ou seja, sem chance nenhuma de vencer as eleições. Mas isso é o puro suco do Bolsonaro e do bolsonarismo. Toda vez que alguém da família está ameaçado em qualquer coisa, eles dão um jeito de sacrificar alguém, e foi isso que eles fizeram agora com o Jorginho Melo, e provavelmente fará isso também com a Caroline Detone, se a Caroline Detone continuar batendo de frente. O grande problema é que nessa discussão a Caroline Detone está em casa.
E talvez tenha sobrado na Caroline Detoni o que faltou pro Jorginho Melo, que é falar, epa, peraí, aqui é meu estado, a gente respeita a sua posição, Bolsonaro, mas não é assim não. Se quiser apoiar a Carol, apoie, mas eu vou apoiar o Esperidião a mim, ponto final. E eu também não duvido, tá? Que o Jorginho Melo rompa em tese com o Bolsonaro e declara ali apoio ao Esperidião a mim para se juntar nessa chapona ali, para eles formarem uma coligação, porque as pessoas esquecem que as coligações para cargos proporcionais acabaram, né? Vereador, deputado, senador da República, que é um cargo, não é proporcional, né? Eu falei cargo majoritário, mas é proporcional. Não é cargo proporcional, é cargo majoritário de senador, mas os cargos do Legislativo você não tem mais coligação. Para o Executivo tem. Então, para os cargos do Executivo, você pode ter vários partidos juntos ali para aumentar tempo de TV, para aumentar a organização de estratégias políticas dos partidos. E é isso, aparentemente, que o Jorginho Melo percebeu que deu ruim no caso envolvendo o Jair Bolsonaro, tá?